Hoje nós vemos, Débora, que muitas pessoas fazem uma escolha errada na hora de conhecer o seu parceiro, na hora de escolher a pessoa para viver, escolher a Sim. pessoa para estar junto ali no dia a dia. Muitos erram pela ansiedade de querer logo um varão ou uma varoa para estar ao lado. Muitos não esperam em Deus, digamos assim, o momento certo e a pessoa certa. E tomam decisões precipitadas. Exatamente. Digamos assim, e isso afeta o futuro, afeta a vida, afeta muitas coisas dentro do nosso dia a dia. Exatamente. E escolher certo é primordial para você ter um casamento e um namoro, um noivado bem-sucedido, né, Débora? Exatamente. Eu vou falar de mim, tá? O que aconteceu comigo. Eu já tive, né, alguns relacionamentos que não era, né, para ser, né, não era de Deus. Por que eu falo que não era de Deus? Porque às vezes a gente tem aquela ilusão na cabeça, esse daqui é o meu príncipe encantado, eu vou namorar, vou noivar e vou casar com ele. Só que não é, Deus tem o melhor para a sua vida, né? E onde eu tive um momento com Deus, eu tinha muita ansiedade de querer ter uma família, era o meu sonho, né, de construir uma família, de ter o meu esposo, de ter a minha casa, de ter as minhas coisas do meu jeito, como toda mulher tem o sonho de ter sua casinha, Sim. de ter suas coisinhas, enfim. E eu falava para Deus, eu quero ter alguém. E às vezes a gente vinha uma pessoa, esse daqui é o meu príncipe, e não era, né? A ansiedade atrapalha muito. Atrapalha muito. E onde eu tive um encontro com Deus, eu falei, Senhor, tira essa ansiedade, né? Porque também eu casei com 30 anos, né? Então as pessoas da minha família, algumas pessoas falam, nossa, você não namora? Você vai ficar pra titia, que não sei o quê. A gente ouve muito isso da sociedade, porque hoje em dia as pessoas têm filho muito cedo, as mulheres têm... se relaciona muito cedo. Exatamente. E aí separa, não dá certo, separa. Enfim, só que eu falei pra Deus desde o começo, falei, Senhor, eu quero um relacionamento. Desde pequenininha, era o meu sonho, desde pequenininha ter minha família, sabe? Ou seja, você orava. Eu orava. Primeiro passo é orar, oração, por isso. Você mesmo que você não tenha ninguém em vista, mesmo que você não tenha ninguém, mas ore. Fala, Senhor, já eu profetiza, quero sabe? Um esposo desse jeito, com essas características, quero uma esposa desse jeito, sabe, Deus? Apresente a Deus o que você quer. Isso é importante. Muito importante. Começar você orando pela sua família. Por mais que você não tenha ali uma pessoa em vista, você já declara no mundo natural, no mundo espiritual, que você quer uma pessoa daquele jeito, né? Porque a palavra de Deus fala, a oração do justo move muito os seus efeitos, né? Então, sim, nós exatamente. temos que declarar, nós temos que falar com o nosso Deus, especificar o que a gente quer, né? Qual o nosso sonho, qual o nosso projeto, a gente tem que falar. Qual é o nosso desejo? O nosso desejo, que nem o meu desejo era ter um homem de Deus que olhasse para mim. Claro, com o tempo, ele não vai te chamar desde o momento que vocês se encontram, vai te chamar, não. É com o tempo, ele te ama, ele te trata bem. E era o que eu pedia para Deus, o homem de Deus, que tinha a fé firmada no Senhor, que os olhos deles estavam no Senhor. E onde eu comecei a orar, pedir isso para Deus, né? Especificar para o Senhor. E onde, naquele momento que eu comecei a orar, falar com Deus, entregar essa área sentimental da minha vida, onde as coisas começaram a fluir. E também eu descansei. Né? Eu descansei. Onde eu descansei, eu comecei a fazer as coisas para a casa do Senhor, comecei a ajudar muito na igreja, comecei a cuidar dos jovens, comecei a fazer as coisas dentro do meu ministério, da minha igreja, né, onde eu congregava. E onde eu falei assim, e nessa área, sabe, eu deixei de lado. Eu estava orando, né, mas eu entreguei para o Senhor. Eu falei, desde o momento que eu entrego para Deus, eu sei que Deus está trabalhando no tempo certo, Ele vai me abençoar. Claro que a gente tem que ficar de olho, né? A gente também não pode, né? Tem que estar atento. Tem que estar atento aos sinais, entendeu? Atento aos sinais que Deus nos dá, né? E onde eu comecei a fazer as coisas para Deus, tal, tudo aí, onde comecei a conversar com o Lucas. A gente se encontrou, né, nas redes sociais, através de amigos em comuns, né? Sim, a gente começou, ele me chamou, tal, no Instagram, bendito Instagram, a gente começou a conversar ali e tal. Ele sempre respeitador, tal. Eu chamei ele para pregar
na igreja onde eu congregava na época, né? E por algum motivo, né, não deu para ele ir, tal, porque no dia tinha evento na Paz e Vida de Santa Amaro. Sim. E aí a gente começou a conversar, tal, tudo. Eu comecei a sentir algo, sabe, diferente, sabe? Diferente. E onde eu ia em algumas igrejas, e Deus sempre falava, esse ano é o seu ano. Deus vai te abençoar, você vai casar. Sim, eu recebi várias revelações falando que aquele ano eu ia casar. Eu falei, meu Deus, mas como? Eu vou encontrar uma pessoa e já logo assim eu vou casar? E aí, beleza. E aí... Mas é importante também a gente falar da parte da oração. Sim. Né? Que tanto eu quanto você, nós estávamos orando, mas também estávamos agindo, estávamos atentos aos sinais. Mas isso também é de extrema importância que... Quando você entrega nas mãos do Senhor, quando você lança a sua ansiedade no Senhor, fala, Senhor, na hora certa, no momento certo, que o Senhor vai enviar. Você descansar em Deus. Porque muitas pessoas ficam com esse fardo. Ai, tem que ser agora. Eu ficava com esse fardo, com essa pressão da igreja, pressão da família, como você bem disse aí. Entendeu? Que são coisas que afetam até na nossa decisão. Aí aparece qualquer pessoa, qualquer príncipe encantado, e já ilude os nossos olhos, porque você fala, é esse, tem que ser esse. Você nem pergunta para Deus se é ele, você fala, não, Deus, tem que ser esse. Exato. E às vezes não é isso que Deus preparou para você. Né? A Débora falou aí sobre pratos. Às vezes aparece pessoas para nos tirar do foco, para nos tirar do propósito, principalmente. Para nos tirar daquilo que Deus nos prometeu, daquilo que Deus falou que a gente conseguiria chegar. Então, tudo isso a gente tem que estar, né, Débora? Atentos aos sinais. Exatamente. Porque esse é o sinal de uma boa escolha. Quando você analisa, quando você vê comportamento, quando você vê se a pessoa realmente é de Deus. E, vou abrir um parênteses aqui, não é porque é da igreja que significa que vai dar certo. Eu tive uma experiência dentro da igreja também, que não foi uma experiência benéfica. Sim. Então, por isso que no relacionamento você tem que levar em conta também se a pessoa parece com você, se essa pessoa combina o estilo, né? Claro, os opostos se atraem, né? Pode dar certo? Exatamente, eu falar isso. Pode, mas digamos que é um de 100, né? É um de 100. É importante. Eu ouvi uma frase que falava assim, amar as qualidades da pessoa é muito fácil. Você vai saber se você suporta e se você vai aguentar conviver com essa pessoa, se você suportar e amar os defeitos. Então é isso que você tem que analisar na hora de fazer uma escolha. Se a pessoa já te deu traços ali de que ela faz certo tipo de coisas que você não tolera, então, peraí, isso com o passar do tempo vai desgastar. Exatamente. Isso com o passar do tempo vai deixar a gente, vai dar choque. Vai dar conflito. Então é importante a gente ver esse lado da escolha, né, Débora? Sim. Determinar o que a gente quer, como a gente quer. Como a gente quer. E não aceitar qualquer coisa. Não aceitar. Eu acho que as pessoas hoje estão aceitando qualquer coisa. O primeiro que vir. E aí que vem a decepção depois, né, Débora? Vem a decepção. A gente não pode, primeiro que vir, falar, é esse, pronto. Não. Porque, assim, relacionamento é algo muito sério, né? É muito de Deus. Né? Porque você tem na cabeça ali, eu quero um relacionamento que é as 3 etapas, né? O namoro, o noivado e vem o casamento. Então, eu tenho na minha cabeça que casamento é único e é pra vida. Né? Sim. Então eu tenho isso, né? O Lucas também tem isso, por isso que Deus une propósito, né? Deus não une pessoas, Deus une propósitos, né? Então assim, hoje, graças a Deus, Deus uniu o nosso propósito, né? Que sou cristão desde pequenininha, o Lucas também, fomos criados no berço evangélico, então a gente tem cresceu com isso, né? Eu preciso de encontrar uma pessoa cristã
para unir o propósito, né? Para se unir o propósito que Deus tem na nossa vida, como casal, como, né? Porque é muito difícil hoje em dia você ter um relacionamento com uma pessoa que não está no seu propósito. É não muito está na difícil. mesma visão. Não está na mesma visão, exatamente. Não está no mesmo pensamento que você. E até nos dá um norte aqui para o nosso assunto e para a nossa conversa, que, falando sobre relacionamento hoje, tá tudo muito, digamos assim, né, Débora? É tudo muito misturado. A gente vê as pessoas da igreja se relacionando com as pessoas do mundo. A gente vê as pessoas do mundo se relacionando com as pessoas da igreja. Isso é errado? Não. Não é errado. Não é errado. Quantas pessoas foram ganhadas para Cristo, né? Através da sua esposa ou através do seu esposo? Isso é fato. Isso é fato. Deus usa vários meios. Várias histórias assim, de salvação para as pessoas. Mas falando de um início e falando de um propósito, é difícil você, como que eu posso dizer? Você manter o seu propósito de namoro, porque cristão namora com o propósito de casar. De casar? A gente não fica. A gente não fica, vamos ficar aqui, vamos ficar ali. Não, a gente se relaciona com as pessoas com o propósito de formar família. E isso tem que estar bem claro na mente do adolescente, de você que está me assistindo, do jovem. A gente não fica por ficar igual o mundo faz isso, né? Então, é difícil para você explicar para uma pessoa lá fora que você faz as coisas com propósito. Não só o ficar, mas também o namoro, o noivado. Tudo isso tem um processo, tem uma maneira como nós acreditamos que tem que ser, uma maneira que nós acreditamos como as coisas têm que se desenvolver até chegar no casamento. Então, como você vai explicar para uma pessoa do mundo que não tem os mesmos princípios que você? Então, já vai começar no namoro umas vontades diferentes. Um vai ter uma vontade e outro vai ter outra. Um vai querer fazer uma coisa e o outro vai querer fazer outra coisa. Então, tudo isso já pode ser que dê certo com uma pessoa? Pode ser. Mas é bem difícil, né, Débora? É muito difícil. É muito difícil mesmo dar certo. Claro, que nem o Lucas falou, né? Possa ser que dê certo. Eu já vi, tem uma colega minha que ela lutou muito, né? Pelo relacionamento dela. Mas é luta, tem que saber a guerra que tá entrando. Ela lutou muito, muito, muito mesmo. Foram anos. E hoje, graças a Deus, ela, né, conseguiu levar ele para a igreja. Através de muita oração, já se separaram várias vezes, mas hoje os dois, ela, né, sempre foi da igreja, hoje ele está também na igreja. Essa é uma família linda, abençoada por Deus, mas ela lutou muito. Não, eu via assim, eu falava, gente, eu não ia suportar, não. Né, não ia suportar isso, porque é uma luta, viu? Uma luta mesmo. Né? Então, assim, o conselho, né, que eu dou para todos, você que está na igreja, procure alguém da igreja, procure alguém, assim... que pense igual você. Ora, peça para o Senhor, né? Eu falo que a oração é maravilhosa, é algo que move os céus, move a terra, porque eu tenho vivido muitas coisas através da oração, eu falar com Deus, né, no meu momento, o Lucas também, né? A gente tem um ao outro hoje por conta de oração, porque Deus, né, ouviu nossas orações, então tudo que o Lucas pediu para Deus em oração sobre uma mulher, sobre uma pessoa, eu tenho, e ele também, né? Somos a base da oração, né? Tudo é movido à oração. Então, você quer ter um relacionamento abençoado por Deus, um relacionamento, sabe? Encontrar uma pessoa que tenha princípios, que tenha ali, sabe? Que tenha a fé firmada em Cristo. Ora, gente, ora. Ora, específica. Exatamente. Não precisa você, eu vou falar com a minha amiga. Não. Você tem um melhor amigo, que é Deus. Conversa com ele, especifica para ele. Não vai especificar para sua amiga, para sua mãe. Claro, mãe a gente, né, acaba especificando algumas coisas, mas seja detalhista nos mínimos detalhes para Deus. Porque quem vai te entregar, quem vai abrir os seus olhos é Deus. E eu falo isso com convicção. E não se contente com qualquer coisa, tá bom? Não é porque apareceu um prato bonito, um prato legal, que você vai aceitar. Se você determinou que é aquilo que tem que ser. É aquilo que tem que ser. Deus vai te dar. Pode demorar um pouquinho, mas vai chegar. Exemplo, eu demorei para chegar
na vida da Débora, mas cheguei, né? Chegou. Cheguei para fazer a diferença. Chegou. Eu também cheguei para fazer a diferença na vida dele. Por isso que, o conselho para os solteiros é: espere em Deus, se atente nos detalhes na hora de escolher, isso é muito importante. Se atente se essa pessoa é de família. Exato. Né? Se essa pessoa trata bem a família, isso é importante. Principalmente, né, para as mulheres, né? Nós, mulheres, somos muito sensíveis, né? A gente tá vivendo um tempo aí de homens muito brutos, homens muito... Então, assim, o conselho que eu dou para as mulheres, para as meninas, né? Que querem um relacionamento de Deus, um homem abençoado, um homem maravilhoso. Gente, as pessoas falavam assim para mim: Débora, quando você relacionar com a pessoa, com o homem, veja o tratamento dele com a mãe, né? Veja como ele trata a mãe dele, né? E isso é verdade, gente. Eu comecei a conhecer o Lucas, a gente começou a conversar, tal, tudo. Eu via o tratamento dele com a mãe dele. Ele trata a mãe dele muito bem, né? Cuida da mãe dele, sabe? É uma pessoa, assim, maravilhosa. E onde eu falei assim, é atenciosa, se preocupa com a mãe dele, né? Porque hoje a mãe dele é sozinha, era ele e a mãe, né? Então, assim, ele se preocupa muito com a mãe dele, tal. E onde eu falei assim, realmente, esse rapaz, ele tratando a mãe dele bem, ele vai me tratar muito mais ainda. E eu tenho vivido isso, gente. O Lucas, assim, é um maravilhoso. Eu não vou ficar dando spoiler aqui, não. Eu vou ficar falando, não. É uma pessoa, assim, maravilhosa, graças a Deus. Tudo que eu pedi a Deus... Ele me ouviu, ele me entregou. Mas então eu falo para você, mulher, jovem, moças, veja esse detalhe. Quando você conhecer uma pessoa, um homem de Deus, vê esse detalhe, que é muito importante. Claro, não só esse, mas vê outros também. Se ele é de família, se ele trata bem a mãe, se ele trata bem a irmã, o tio, né, o tio, a tia. Exatamente. Aí você vai falar, poxa, realmente esse rapaz, ele... É de Deus. É de Deus. Exatamente. Né? Porque hoje em dia tem muito rapaz que não respeita a mãe, que xinga, que maltrata. Hoje em dia a gente vê muito isso, né? Então, assim, esse é um dos principais detalhes. Exatamente. Boa dica, viu? Essa. Diga-se de passagem, mas eu quero dizer também que é recíproco, viu? Eu também